Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui começando mais uma semana, né? E com mais uma aula pra gente. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos no continente africano. Lembrando sempre, pessoal, que o bizu é esse aqui. Para quem vai fazer bombeiro militar de Pernambuco, as aulas de atualidade são para responder as 5 questões que tem lá no conteúdo programático do edital. E para quem vai fazer somente soldado de Pernambuco, as aulas têm o intuito de melhorar o seu repertório para a escrita da redação. Então vamos lá, curte, comente, compartilha para que mais gente tenha acesso à aula e principalmente, pessoal, ativem o sininho de notificação para você saber quando tem aula nova aqui no canal. Então vamos lá, conflitos no continente africano, na nossa aula de hoje. E aí veja só, pessoal, quando a gente fala em continente africano, existem algumas coisas que são bem elementares assim. Então, que vale a pena lembrar para a gente começar a nossa aula. Então, tipo, é o continente mais pobre do mundo, né? Se você pegar, por exemplo, a parte da África subsaariana, que é aquela que está abaixo do deserto do Saara, dos 30 países mais pobres do mundo, a gente vai ter 20 ali naquela região. Tá? Então a pobreza é uma característica marcante do continente africano. Porém, não é a única. Por que eu estou falando isso? A gente reduz o continente africano à pobreza, como se fosse um estereótipo, e isso não é legal, porque isso vai terminar favorecendo com que a gente perca questões em virtude disso. Tá? Então, além dos altos índices de pobreza, a gente também tem altos índices de miséria e desigualdade social. E essa desigualdade social, pessoal, ela vai ser marcante no que diz respeito entre a população branca e preta dos países do continente africano. Tá? A população branca descendente dos europeus, eles têm maior nível de estudo, ocupam os melhores empregos, os melhores salários e têm, portanto, melhor condição de vida. Já a população preta, né, infelizmente, por conta de todo o processo de exclusão ao longo do tempo, vai ser a maioria da população a mais pobre, menor renda, menor qualidade de vida. Tá? O continente ainda é marcado por uma série de conflitos de caráter étnico e nacionalista. Né? Então, o que acontece? Grande parte dos países africanos, a população é formada por várias etnias. E essas etnias não se entendem quando diz respeito à ocupação dos cargos públicos e ao poder nesses países. Então, isso gera conflitos. E grande parte dos conflitos existentes hoje no continente africano são explicados justamente por conta de etnias que disputam o poder em vários países. Tá? Isso termina gerando grande estabilidade política e porque também não econômica, né? Uma vez que os conflitos impedem que empresas ou outras nações investam no continente africano, bem como também a dificuldade em manter um governo por mais tempo no cargo, ou então um governo que a população aceite sua grande maioria. Né? Por conta desses conflitos, eu tenho elevado número de refugiados, segundo a Acnu, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 43 milhões de refugiados estão no continente africano, fugindo justamente por conta desses conflitos. O continente ainda possui grande diversidade natural e cultural, e aqui a gente precisa também tomar muito cuidado com a questão dos estereótipos. Então, quando a gente fala em continente africano, a gente também, além de resumir só a pobreza, como já foi citado, a gente também resume a savana, né? A diversidade de animais que existem no continente africano, e a gente acha que é só isso. E quando a gente fala em diversidade cultural, por conta das várias etnias que tem no continente, a gente geralmente reduz, né, essa diversidade cultural ao exótico, ao que ao que é diferente do nosso e ao que deve muitas vezes ser motivo de piada, como a gente vê principalmente nos filmes. Então, preciso também tomar cuidado com isso. Tá? Baixo grau de industrialização e de tecnologia, isso porque os países africanos têm sua economia baseada na exploração de commodities, né, principalmente da agricultura e da mineração, e atualmente grande influência europeia no continente africano e chinesa. Tá? Os europeus são, digamos assim, tradicionais no continente africano desde o século XVI, influência lá na região, essa influência aumenta no século XIX após a corrida imperialista. Né? E a China, recentemente, a partir dos anos 2010, percebeu que é importante ter o continente africano como aliado por conta da matéria-prima
uma vez que a China precisa muito de matéria-prima para sustentar seu desenvolvimento econômico. Então, os chineses migraram o seu olhar para o continente africano, visando, né, ter acesso a essa matéria-prima que tanto é essencial para o seu território. Tá? Então, essas características gerais, elas ajudam a gente a compreender a situação atual do continente africano. E isso vai ser importante para o que vem a seguir. Então, já toma nota aí no seu caderno desses pontos principais, tá? Para que a gente possa seguir com tranquilidade, beleza? Vamos lá, olha. A gente pode dividir a história do continente africano em dois momentos. E por que é importante a gente ver o histórico? Muita gente questiona, professor, mas a aula de atualidade, você está enchendo linguiça aí para preencher a aula? Não, é porque alguns fatos do passado, eles refletem na atualidade. Então, por isso que a gente precisa dar uma voltadinha no passado para poder explicar o presente. É básico da função da história. E como a gente está trabalhando com atualidades, com o presente, tem muita coisa que a gente só consegue explicar voltando para o passado. Então, vamos lá. Antes da chegada do europeu, o continente africano vivia em sistema tribal na grande parte do seu território. Então não existiam países, existiam tribos, né, ou etnias, e esse pessoal ocupava determinados territórios no continente. Né? E esses territórios eram demarcados respeitando as rivalidades. Então existiam tribos que eram aliadas e tribos que eram rivais, e existia um respeito nesse território. Né? E geralmente, para facilitar a demarcação desses territórios, se usavam acidentes demográficos. Então, de um lado do rio pertence uma tribo, de outro lado do rio pertence outra tribo, de um lado da montanha de uma tribo, de outro da montanha de outra tribo, e assim vai. Tá? Então, isso era muito respeitado. E funcionava. Tá? A gente tinha uma economia baseada na agricultura, tá? Principalmente agricultura de subsistência, aquela que é voltada para o próprio consumo. Existia ainda o extrativismo vegetal, se retirava, né, da vegetação aquilo necessário para a sua sobrevivência, a pesca, a caça e a silvicultura. Então eram atividades bem básicas de sobrevivência e que funcionavam no continente africano. As terras geralmente eram consideradas propriedade coletiva, as religiões politeístas, animistas e fetichistas, né, dando aí características principais das tribos africanas, né, uma diversidade religiosa muito grande, mas também nós tínhamos grandes civilizações, como o exemplo do Egito. Então, isso era o continente africano antes da chegada do europeu. Era uma estrutura que, apesar de para nós ocidentais ser considerada antiga, arcaica, seja lá como vocês queiram chamar, mas para a realidade do continente africano na época funcionava e funcionava muito bem. Então, era uma estrutura que funcionava e funcionava muito bem e que mantinha a população, né, do continente africano em uma situação de equilíbrio, por assim dizer. Tá? E aí, quando a situação começa a mudar? A partir do século XVI, a gente tem uma maior presença europeia no continente africano. Tá? Inicialmente, são instaladas no litoral as chamadas feitorias, né? Que eram pontos de apoio para as embarcações, onde a galera que vinha, né, os navegadores, poderia atracar, nós quase não sabemos a palavra, nessas feitorias, para buscar alimentos, buscar escravos e aquilo que fosse importante para seguir viagem. Tá? Então, num primeiro momento, os europeus não tiveram tanto interesse no continente africano do ponto de vista de ocupação. Tá? Esse interesse só vai vir a partir do século XIX, na Conferência de Berlim, quando os europeus dividem entre si o território africano, né? Na corrida imperialista ou neocolonialista, como vocês queiram chamar. Então, a partir desse momento, os europeus dominam o continente africano, cada potência com seu território específico, né? E aí passa a exploração do continente africano. E essa exploração, ela termina dizimando o regime tribal que a gente tinha outrora. Então, a partir do fim desse sistema tribal, a gente começa a ter uma série de dificuldades impostas à população africana. E isso vai fazer com que o europeu crie territórios não respeitando aqueles limites que existiam entre as tribos, colocando muitas vezes tribos rivais no mesmo território. E essas tribos, então, com a saída dos europeus, elas vão passar a brigar pelo poder.
Tá? Então, a chegada do europeu no continente africano ela vai ser fundamental para desorganizar um sistema equilibrado e criar um sistema totalmente desequilibrado que vai refletir nos conflitos atuais. Então, isso é um ponto interessante para a gente refletir. Tá? E, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o processo de descolonização africana. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus vão ficar enfraquecidos e vão abandonando aos poucos, né, os territórios do continente africano que estavam em sua posse ou vão ser mesmo expulsos. E a partir de então, com a saída do europeu, as tribos rivais vão brigar pelo poder. Tribos ou etnias rivais vão brigar pelo poder. E a gente tem também o posicionamento de alguns países africanos na chamada Conferência de Bandung, que ocorre em 1956. A Conferência de Bandung ela foi realizada na Indonésia, na cidade que leva o nome da convenção e da conferência, perdão. E a Conferência de Bandung meio que decidiu, né, que os países africanos e asiáticos eles ficariam neutros diante das grandes questões internacionais, que eles se voltariam a se preocupar somente com as questões que lhe eram de respeito, que eram as questões territoriais. Então, meio que os países africanos e asiáticos que participaram dessa conferência, eles adotaram uma posição de neutralidade política em relação à Guerra Fria. Né? Então, logo, isso custou a eles o esquecimento, né? E isso foi fundamental para a gente entender as questões atuais do continente africano. Tranquilidade? Vamos lá? E aí, veja só. Para a gente explicar os conflitos, a gente pega esse gancho histórico, né? E aí, praticamente, agora a gente vai trabalhar as questões a nível de atualidades. Então, a gente vai utilizar uma regionalização do continente africano que é muito interessante e vai ajudar a gente a entender muita coisa. Então, a gente vai pegar uma regionalização que vai dividir o continente africano em dois, né? África Setentrional, ou também chamada África do Norte, ou até mesmo de África Branca. Tá? Essa parte do continente africano é formada por países como a Argélia, o Egito, a Líbia, o Marrocos e a Tunísia, países que são banhados ali pelo mar Mediterrâneo. Tá? E esses países eles fazem parte do mundo árabe. Então eles têm forte ligação com o Oriente Médio. Tá? E aí, características desse mundo árabe. A economia baseada fortemente na exploração de petróleo, o islamismo como religião predominante nesses países, né? E grande parte da população é de descendência árabe. Então, o modo de vida dessa população do norte da África é muito semelhante ao modo de vida da população lá do Oriente Médio. Por isso que a gente classifica norte da África, Oriente Médio, como chamado mundo árabe. Né? Eles são muito parecidos em questões culturais e econômicas e sociais. Então isso é legal a gente pensar. E nessa parte do continente africano, a gente tem uma maior qualidade de vida da população. Né? E chama-se de África Branca porque aqui eu tenho uma grande parte da população que é branca. Tá? Então isso ajuda também a gente a entender. E aí o que acontece? Nessa região aqui, apesar de tudo isso, eu tenho também certa instabilidade política. E a instabilidade política aqui começa a partir de 2010 com os eventos da Primavera Árabe. Né? Para quem não lembra, a Primavera Árabe foi uma série de revoltas e protestos populares que ocorreram, né, no Oriente Médio e no norte da África a partir de 2010. No caso do norte africano, África Setentrional, nós tivemos conflitos dessa natureza na Tunísia, né, onde nós tínhamos o Ben Ali como governador. Ele já estava lá governando a Tunísia há quase 40 anos. Tá? Nós tivemos na Líbia, que era governada pelo Muammar Gaddafi, que também já estava há mais de 3 décadas no poder, e o Egito com Hosni Mubarak, que também já estava mais ou menos esse período, 3 décadas no poder. Então a Primavera Árabe ela tem um contexto em comum. Tá? Então geralmente eu tenho nesses países onde eu tive essas revoltas, governos ditatoriais, corruptos, que oprimem a população, tá? Liberdade, alguns direitos,
e que já dura algum tempo. Né? Então, por exemplo, nesses 3 casos do continente africano, você tinha líderes com mais de 3 décadas no poder. Né? E aí, a população que faz parte do governo ou que é aliada ao governo tem uma certa condição de vida, só que a minoria da população, uma grande parcela da população, é oprimida e pobre. Então, essa população mais pobre, ela passa a questionar esse governo ditatorial. E aí começa a se mobilizar para destituir esses governos. E aí a gente tem, então, um conflito, né, caracterizado como guerra civil, onde a população tenta tirar o governo do poder. E aí o governo faz uso do exército para se manter. Tá? Então a Primavera Árabe ela tem esse contexto geral. Né? Claro que cada país tem sua particularidade, mas aqui é para a gente entender o contexto da situação. Então a Primavera Árabe ela estoura na Tunísia, depois vem para o Egito, Líbia e vai para o Oriente Médio. Tá? E é justamente essa Primavera Árabe que vai produzir o aumento do número de refugiados lá para a Europa, assunto da nossa aula anterior. Tá? A Primavera Árabe também ela vai ter uma característica importantíssima para nós, que foi o uso das redes sociais. Então, muitas pessoas, para se mobilizar, utilizaram as redes sociais para introduzir os ideais revolucionários na população. A gente pode dizer que até a Primavera Árabe, as redes sociais elas tinham um uso específico, que era o entretenimento. A partir da Primavera Árabe, percebeu-se a capacidade de mobilização que as redes sociais tinham. Isso é interessante a gente pensar. Tá? Então, meio que a Primavera Árabe abriu os olhos do mundo para o potencial que as redes sociais tinham de divulgar ideias, de divulgar pensamentos e de mobilizar pessoas para uma finalidade. Então, isso também foi importante para a evolução do uso das redes sociais e se percebeu o poder que elas tinham. Tá? Então, a Primavera Árabe ela foi importante por conta disso. Ok? E a outra parte do continente africano vai ser chamada de África Subsaariana ou África Negra. Tá? Então, aqui onde tem o predomínio da população negra, né, sendo a parte mais pobre do planeta, a gente já falou isso lá no começo da aula, mas marcada por grandes problemas sociais, diversidade étnica e natural. Tá? Então, aqui eu tenho a maioria da população preta e subsaariana, porque ela está abaixo do deserto do Saara. Então, a gente pode dizer também que é um fator de divisão natural. Né? Então, a população da África do Norte, deserto do Saara, e a população da África subsaariana. Ok? Desculpa aqui, gente. Então, a África subsaariana ela vai ter uma característica importante. Né? Além da maior parte da população ser negra ou preta, né? A gente vai ter ainda aqui o maior índice de instabilidade. Tá? Então, aqui eu vou ter mais etnias brigando pelo poder, aqui eu vou ter os maiores índices de violência do continente africano, aqui também vou ter os maiores índices de pobreza, tá? Os maiores índices de estabilidade e por aí vai. E dentro da África subsaariana, eu tenho essa regiãozinha aqui chamada de Sahel. Ela fica logo após, geograficamente, é o término do deserto do Saara. E aqui, atualmente, tem chamado a atenção a instabilidade política desses locais. Tá? Então, quem faz parte do Sahel? Senegal, Mauritânia, aí a gente tem o Mali, recentemente que sofreu golpe de Estado, se tornou ditadura, Burkina Faso, igualmente, Níger, tá? A Nigéria, que é dominada parte do território pelo grupo terrorista Boko Haram, o Chad, que vem sofrendo problemas de revoltas internas, o Sudão, que se separou em 2010 em Sudão e Sudão do Sul, a Etiópia e a Eritreia, que também passam por conflitos internos, Djibouti também passa por conflitos, e a Somália. Então, dos países do Sahel, todos eles vivem agora uma situação de instabilidade política ou conflito interno. Tá? E aqui na África subsaariana, a gente pode identificar também causas em comum para esses conflitos. Tá? Então, veja só. A gente tem uma guerra civil, então eu tenho novamente povo contra o governo. Isso vai acontecer em que sentido?
por conta de conflitos étnicos. Então, uma etnia chega ao poder e ela passa, então, a ter como objetivo dizimar a etnia que é rival. Tá? Isso tem provocado massacres sem precedência no continente africano, ou então até mesmo genocídio, quando tenta exterminar a população. Os conflitos da África Negra, por exemplo, pessoal, eles têm deixado vítimas onde, segundo especialistas, não é professor Leandro que está dizendo, 90% das vítimas desses conflitos são pessoas comuns, civis, que não estavam envolvidas nesse conflito, mas que foram vítimas. E daí isso explica, né, o alto índice de violência ao alto número de refugiados que vai ter essa região. Tá? E muitas vezes esses conflitos eles passam por grande influência externa. Então eu vou ter etnias que vão se aliar à União Europeia. E nessa aliança é uma questão, né, de exploração. Então, a União Europeia vai apoiar determinada etnia chegando ao poder porque essa etnia se compromete em ser parceira econômica da União Europeia, ou seja, fornecer a matéria-prima, enquanto a União Europeia fornece para esses países armas ou suprimentos para que essa etnia se mantenha no poder. Então, é uma relação de exploração e sobrevivência ao mesmo tempo. Tá? Então, a União Europeia vai apoiar governos que estejam relacionados com seus interesses. E, recentemente, o que a gente tem observado, principalmente na região do Sahel? A Rússia, por intermédio do grupo Wagner, tem se mobilizado também para apoiar grupos que são contrários aos apoiadores da União Europeia. Então, uma etnia está no poder, ela é apoiada pela União Europeia. A Rússia, por intermédio do grupo Wagner, tem entrado nesses países e apoiando etnias que querem derrubar os regimes que apoiam a União Europeia. Só que a Rússia não faz isso visando a liberdade dessas nações ou contra o imperialismo, como lá que seja. Né? Na verdade, essa ação da Rússia no continente africano ela pode ser entendida de três formas. Tá? E aí tomem nota que isso é muito importante. A Rússia pode estar atuando no continente africano visando a matéria-prima, né, do continente, que é riquíssima. A Rússia pode estar fazendo isso para desestabilizar a economia da União Europeia como vingança às sanções sofridas por conta da invasão à Ucrânia, e aí seria uma vingança russa contra a União Europeia. Então essa é a segunda forma de entender isso. Ou a gente tem ainda uma terceira visão. A Rússia está fazendo isso para abrir caminho para a penetração do capital chinês nessa região do continente africano, uma vez que a China precisa de muita matéria-prima para manter seu crescimento e a China hoje tem dificuldade para obter, né, essa matéria-prima e manter níveis de crescimento tão elevados. Então são essas três interpretações que a gente pode entender a atuação da Rússia nessa parte específica do continente africano. Tá? Então é importante observar por esse ponto. Outra característica também está relacionada à visão histórica. Então, no processo de descolonização, lá por volta dos anos 50, 60 e 70, os países europeus quiseram manter o controle sobre os territórios africanos. E a população local se organizou para derrubar esses governos europeus e tirar os europeus do local. E nessa organização populacional contra os europeus, a União Soviética ajudou. Então, meio que a União Soviética, em alguns países, é visto como uma grande libertadora, que auxiliou os povos africanos a fugir da influência da Europa Ocidental, e por aí vai. Então, existe essa relação também de heroísmo, tal, de um passado libertador. Então, isso explica também a aceitação por parte da população da influência russa nesse momento. E aí, quem está preocupado é a União Europeia, porque são vários países que eram aliados, digamos assim, da União Europeia, que agora decidiram não ser mais. E aí, para evitar esses golpes, né, apoiados pela Rússia, a França tem desdobrado o seu exército para esses países do Sahel para tentar evitar maiores estragos. Né? Então, nesse conflito, onde eu tenho uma União Europeia apoiando o governo que é de seu interesse, eu agora tenho uma Rússia, né, como uma grande libertadora, apoiando grupos que são contrários a esses governos
pró-União Europeia. E aí, um a um, eles estão caindo. Tá? Só que aqui eu tenho uma particularidade que outrora eu não tinha. Grande parte desses grupos que querem derrubar os governos que são pró-União Europeia, ou de etnias rivais também, eles são grupos, né, que têm uma grande inclinação para o extremismo religioso, em especial o extremismo islâmico, que era algo que a gente precisa observar. O extremismo religioso no continente africano cresceu muito nos últimos anos. E governos que têm tomado o poder têm transformado, né, os seus territórios em berços do islamismo e o radicalismo religioso implantado. Tá? Então, o radicalismo religioso ele passou a ser uma parte importante para a explicação desse conflito. E aí a gente tem muita perseguição religiosa nesses países por conta desse extremismo. Tá? E a gente tem também a ascensão de vários grupos terroristas extremistas, como no caso do Boko Haram, que era um grupo específico da Nigéria, mas que agora ampliou sua influência por grande parte do continente africano, principalmente na região do Israel. E aqui, ó, a China tem entrado devagarinho na região, tá? Da África subsaariana, com investimentos. Isso movimenta o xadrez geopolítico a nível mundial. Tá? E o Boko Haram, pessoal, é um grupo terrorista que surgiu lá em 2002 na Nigéria e teve como fundador o Muhammad Yusuf. Né? Esse cara já não está mais vivo, ele já foi morto em confronto. Tá? Então, o que acontecia? Esse grupo, Boko Haram, a tradução é livre aqui, né, do significado. A educação ocidental é pecado, ou a educação islâmica deve prevalecer, os costumes islâmicos devem prevalecer. Então, o objetivo do Boko Haram é combater os chamados infiéis, que é a todos aqueles que praticam a cultura ocidental ou outras religiões que não sejam o islamismo. Tá? Esse é o grande objetivo do Boko Haram. E aí, então, era um grupo específico da Nigéria, só que agora ele cresceu, né, a sua atuação, indo para o Camarões, para o Chad e também para o Níger. E aqui é que está o grande porém. Muitas vezes, o Boko Haram ele não é nem aliado de um governo de um determinado país que sofreu um golpe de Estado dos grupos extremistas apoiados pela Rússia. Mas como eles têm ideologias em comum, eles passam a ser simpatizantes e passam a ser, de certa forma, sendo aliados. Então, o Boko Haram ele conseguiu estender também sua influência a partir desse ideal extremista. Então, não é que o Boko Haram está presente em um determinado país, mas ele encontrou lá simpatizantes do extremismo religioso. E aí, portanto, o Boko Haram e o extremismo religioso ganham mais um braço, ganham mais força, mais um tentáculo ali na região. Tá? Então, isso é importante perceber. Então, o extremismo religioso, ele encontra grupos que são unidos pelo extremismo religioso e eles passam a ter mais força dentro do continente africano. E isso tem preocupado autoridades do mundo todo, inclusive os Estados Unidos, né, que têm interesse em sufocar esse crescimento do terrorismo no continente africano, porque os Estados Unidos veem isso como uma problemática assim, seríssima. Tá? Então, o Boko Haram, da Nigéria, né, espalhou para outros países, fortemente militarizado, e visa acabar com a influência ocidental dentro da Nigéria e do continente africano. Né? E o grupo ficou conhecido, né, através de ataques a escolas, igrejas, né, tudo que representa a cultura ocidental, e principalmente ao sequestro das meninas que iam para a escola, né, e aí o grupo conseguiu invadir lá e sequestrar essas meninas. Isso teve repercussão a nível mundial, tá certo? E aí, veja só, de todos esses conflitos, o que a gente observa é que isso agrava a situação do continente africano. Então a gente aumenta o número de refugiados, né? Aumenta a instabilidade política e econômica, agrava a situação social, então passa a ter mais fome, mais miséria, o acesso à água é reduzido, as epidemias proliferam por falta de assistência. Né? Eu tenho um aumento da influência externa na região, e aí não é de uma maneira humanitária, mas sim exploratória. Eu tenho fortalecimento do terrorismo e do radicalismo religioso.
genocídios, né, de várias etnias e principalmente ameaças ao Estado democrático de direito com a implementação desses regimes ditatoriais, tá? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Uma boa semana a todos. Lembrem-se, curtem, comentem, compartilhem, ativem o sininho para ter acesso às aulas, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Então, boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!